Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$12 mil por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$60 mil, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Muito bom dia para você que está aqui no Acorda Vascaíno, nessa terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. O Vasco vive um momento que é muito pouco comum nos últimos anos. Fiquei fazendo esse exercício de memória para me lembrar qual foi a última vez, pelo menos aqui no canal, nunca, em que tivemos contas para brigar por alguma coisa. As contas sempre eram para não cair, fugir ali da zona da degola, ou então, quando estávamos na Série B, estávamos no G4, mas a campanha não estava legal, a gente podia sair do G4, ou então, como foi em 2022, as batalhas, porque a gente estava com medo de não voltar à primeira divisão em 2023. Enfim, a gente nunca faz conta de somar, a gente sempre faz conta de diminuir. Eu não me lembro realmente, aqui no canal não me lembro. A briga por um título, a briga por uma classificação melhor, título a gente teve no ano passado, a briga pela Copa do Brasil. E confesso a vocês que essa mudança de calendário é muito boa, porque a gente encerra um compromisso para encarar outro compromisso logo em seguida, que serão as semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, adversário tradicional, e quem sabe uma final de Copa do Brasil. Se fosse no meio, talvez a gente tivesse, é claro, jogando melhor e entrando até como mais favorito. Mas não sei se atrapalharia essa projeção que eu estou querendo fazer. No Campeonato Brasileiro, eu me lembro de 2017, quando o Vasco estava ali brigando para entrar também numa pré-Libertadores, que acabou conseguindo com aquele time do Zé Ricardo. Mas busca por título tem muito tempo. Busca por algo grande tem muito tempo. E que não vai acontecer esse ano. O Vasco não vai ser campeão brasileiro. Mas o que me dá mais segurança, o que me dá mais alegria, é saber que a gente montou um time. E esse time, como eu falei ontem na abertura da nossa tradicional live, é um time que está conseguindo dar liga. E a liga no futebol ela é muito importante. São fatores que acontecem, que se convergem, que se encontram e fazem com que um time, às vezes desacreditado, por uma posição, por uma partida, por um movimento, acabe encaixando. E o futebol, quando dá encaixe, é difícil de você tirar esse encaixe. O Vasco tem uma segurança de um time que precisa contratar alguns jogadores porque estão emprestados com opção de compra, mas é uma preocupação só para o ano que vem. Casos de Cuesta, de Robert Renan e de Andrés Gomes, jogadores que estão aí há 2 meses e meio no Vasco e parece que estão há 2 anos e meio no Vasco. Já tem uma espinha dorsal com Léo Jardim, com Paulo Henrique, com Piton, com o Barros, que está voltando agora, mas já tinha jogado o Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Vasco. O Verratti, que é um jogador
que também está desde 23 no Vasco, o próprio Ryan, que é base do Vasco, mas que somados aí a esses jogadores que chegaram na janela, o Nuno Moreira, formaram um time que se entrosou, que fora de campo demonstra ter uma comunhão muito grande de sentimentos, de gostos, de vontades, cada um no seu cada um. Quem gosta mais de uma dança vai dançar, quem gosta mais de tomar um chimarrão e comer uma carne vai fazê-lo, quem fala espanhol se dá bem com quem fala português de Portugal ou o português normal, o português nosso. Então é um time que se respeita, faz um casamento que o grande segredo do casamento é esse, é você respeitar as particularidades. E esse time se respeita, esse time não tem vaidades, é o que realmente parece. É o capitão Pablo Verrete, artilheiro do Brasil com 26 gols, que depois do jogo diz, a gente tem que entender o momento. E nem tudo é do jeito que a gente quer. Sabendo claramente que o Ryan é um jogador mais jovem, é um jogador que dá muito ao Vasco, mas quando ele é chamado, ele dá também como deu domingo em Bragança Paulista. O Vasco chega num momento do ano que eu gostaria muito de dividir isso com os mais jovens, com os mais novos. Porque eu tive a oportunidade de encontrar alguns e cruzo, às vezes, fazendo lá o meu funcional na praia, ou então caminhando, ou então nos mercados, ou então na feira, ou então quando eu vou a um posto de gasolina, quando a gente cruza e muita gente nos conhece e sempre puxa aquela resenha e é um prazer atender todo mundo. Os mais jovens ainda estão incrédulos. Muitos ainda não sabem como conviver com isso. E o que é o isso? É conviver com as vitórias. É conviver com a oportunidade de olhar para cima. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando trabalhava na imprensa esportiva cobrindo o Vasco diariamente, seja na Rádio Capital, foi pouco, mas muito mais na Super Rádio Tupi, eu era marrento para cobrir o Vasco. Eu era confiante, sabe? Eu era certo de que chegava nos estádios, o meu time ia competir. Podia até perder. Mas quando você vê os adversários torcendo contra você, é porque você atingiu algum êxito. Porque não tem aquela frase que árvore frondosa é mais fácil de atingir com pedras? É mais ou menos isso. Uma árvore com muitos frutos, né? Geralmente se taca pedra para cair os frutos. Então, isso acontece. Quando você atinge um nível, você passa a ser odiado, invejado, sentimentos que são ruins, mas no futebol são extremamente comuns. Não dá pra gente usar de hipocrisia de que, por exemplo, a gente tá azarando o Flamengo contra o Racing. Como eles azaram a gente, tem aí os canais de react todo dia, que falam dos jogos do Vasco, pós-jogos, sempre torcendo que o Vasco se estrepe. E é o futebol, é assim. Mas hoje, eu acho que pro jovem, o que eu posso dizer é o seguinte: tenha confiança no seu time. O Vasco tem um ótimo time de futebol. O Vasco tem um time competitivo. Não é o melhor time do Brasil. Não é um time que talvez possa jogar ainda de igual para igual e bater na cara de Flamengo, de Palmeiras. Os dois principais. Mas vai jogar contra eles. Perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque porque não tinha o seu zagueiro central, numa circunstância diferente, com um gramado artificial que faz muita diferença. Contra o Flamengo, nós não perdemos esse ano, sendo que o jogo do retorno, o Flamengo teve muitas chances, mas o Vasco também as teve. Foi um jogo mais equilibrado. E a gente vê nitidamente que o lado de lá começa a se incomodar demais. É dizer que o Vasco recebeu dinheiro da Crefisa, é dizer isso, é dizer aquilo, sabe? É torcer contra. Porque eles querem ver a gente na lama, mas estão ali acompanhando, porque querem ver até o final. Só que o Vasco, quando é odiado dessa forma, o Vasco, quando é esquecido pela grande mídia, é porque ele está incomodando, não há dúvida. O Vasco da Gama hoje é um time feito pelo Fernando Diniz, com o aval do Admar Lopes e com a gestão do presidente Pedrinho, que deu uma guinada na área esportiva, depois de um início de ano muito ruim, até o meio do ano não foi legal. Depois do Mundial, o Vasco caiu muito, não foi bem, e aí pegou no breu, deu liga, principalmente com esses jogadores, e acho que o Admar Lopes, junto com o Fernando Diniz, são os grandes responsáveis por terem aí
dado um start, terem buscado jogadores dentro de um perfil de time para não ultrapassar os limites. Eu acho que isso é importante, a gente precisa dizer isso. Mas os jogadores deram liga. Então, você, torcedor jovem, que está naquela ainda dúvida, naquele trauma de que talvez ali, saiba o seguinte: o seu Vasco, o meu Vasco, o nosso Vasco vai jogar futebol contra qualquer equipe. O Vasco tem o São Paulo domingo no estádio de São Januário. É para ganhar. O Vasco tem o Botafogo para jogar no Engenhão. Da mesma forma, um mês atrás, um mês e pouco atrás, dentro desses 12 jogos estão os 2 que a gente não perdeu o Botafogo. Era uma certeza do Vasco não ganhar do Botafogo na Copa do Brasil. E nós ganhamos, ok, nos pênaltis, porque o Botafogo tem um time, hoje nem tanto, mas um investimento muito maior do que o Vasco. Tem um time muito mais caro do que o Vasco. Jogadores muito mais bem remunerados, jogadores mais valiosos no mercado. Valiosos em termos de grana, não em termos de futebol, porque o Botafogo tá ali. Então, a gente pode ganhar do Botafogo no Engenhão. Tem o aspecto campo também, mas a gente tá mais acostumado. Depois a gente pega o Juventude em São Januário. É jogo para acabar com aquela coisa de é típico jogo do Vasco ressuscitando. Não tem mais essa história, gente. O time do Vasco tá jogando com uma confiança. O Anderson Conceição, que esteve ontem com a gente na tradicional live, e ele falou exatamente isso. O Vasco transformou confiança em resultado. E isso é muito importante no futebol. Confiança para tudo. Você chegar aqui e gravar sabendo como você faz diariamente é muito mais fácil, porque você tem confiança, você no seu trabalho começa a realizar as tarefas que você tem que fazer habitualmente, você faz bem, você não vai deixar de fazer bem nunca. Então, o Vasco tem uma sequência para ganhar do Juventude. Vem 2 jogos fora, dificílimos, Grêmio e Bahia. Vai ter jogo. Vai ter jogo, não tenha dúvida. Agora, pode ter desfalque, pode ter um jogador machucado, pode ter um jogador suspenso. Mas aí também entra a questão da montagem do elenco. Vamos lá, o Paulo Henrique está suspenso, porque ele está pendurado. O Puma vai entrar em algum lugar, em algum momento. Tira o sono de vocês? Hoje não. O Nuno está suspenso, pode ficar suspenso, tomar o 3º cartão amarelo. Tira o sono de vocês? É um jogador importante, mas a gente tem jogadores para compor ali. A gente tem o Matheus França, que entrou ontem. A gente pode botar o Verrete com o Andrés do lado esquerdo. A gente tem alternativas, a gente tem maneiras de enfrentar isso. A minha preocupação é a zaga, porque eu acho que o Lucas Oliveira não é tão confiável assim. O Lucas Freitas até vai, mas tem o Hugo Moura, que faz a volância. O Thiago Mendes está voltando à cabeça de área, precisa ser mais usado. Tietê e Barros, principalmente o Barros, muito bem. Felipe Coutinho, na maior sequência praticamente da carreira dele, vai bater. Tá aí a 5 jogos de bater a maior sequência na carreira dele, desde a época de Barcelona. Impressionante, 2014, 2013, ele jogou muita bola, jogou muitos jogos e agora tá com essa possibilidade. Então a gente tem 2 jogos difíceis fora, depois tem 2 jogos em casa, um ganhável contra o Internacional, que está vivendo um momento muito instável, é totalmente possível, e o Mirassol, que é o grande desafio, que para mim é o time que joga bola tanto quanto o Vasco, nesse momento no Campeonato Brasileiro. E termina contra o Atlético Mineiro, que é o time de uma instabilidade absurda, cheio de jogador conhecido, mas não rende. Então é possível que o Vasco faça nesses jogos que tem somatório de pontos. Não perca nenhum. Pode ser. E a gente tem que pensar assim. E não é ser marrento, não é ser grandão, não é ser mascarado, não, é ter confiança. O Vasco da Gama hoje tem um time de futebol que deu liga, que tem um treinador muito competente, que me deu muita tranquilidade no jogo de domingo de não ter o seu treinador na beira do campo e não sentir, porque é um time treinado, é um time que tem bons auxiliares que deram as instruções, Diniz viajou, mas é um time que está treinado, que sabe o que faz e que tem boas peças de reposição, tem jogadores que podem ajudar. Tá aí aparecendo o GB, jogador importante, já fez 2 gols, ganhando confiança, excelente jogador. Tem o Ryan em grande fase, tem o Matheus França. Enfim, a gente tem um time interessante. Volto a dizer, não é topo de tabela, mas é um time que vai competir. Então eu queria dar esse recado a você que está na dúvida, você jovem principalmente, que nunca viveu essa experiência.
Talvez lembre aí, não, eu tinha idade na Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é diferente do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é eliminatória. O Vasco ano passado não jogava o mesmo futebol desse ano e quase chegou à final. Quase chegou à final, por um detalhe, por um chute do Hulk. Mas esse ano não. O Vasco joga bola. O Vasco está impressionando. O Vasco tem uma derrota nos últimos 12 jogos. O Vasco tem a melhor campanha do retorno ao lado do Mirassol e do Palmeiras. Do primeiro e do terceiro e do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou do Cruzeiro em São Januário com autoridade. Palmeiras e Flamengo jogaram dentro das suas casas e não venceram o Cruzeiro. O Vasco foi a Fortaleza e ganhou do Fortaleza com 1 a menos e o Flamengo perdeu. O Vasco foi a São Paulo, ganhou do Santos de 6 e o Botafogo no domingo não conseguiu ganhar do Santos dentro do estádio Newton Santos. Quer dizer, não é por um acaso. Claro que tem jogos difíceis, como foi o jogo contra o Vitória da Bahia, foi um jogo que o Vasco falhou muito, mas até isso está sendo minimizado. O Vasco tem falhado menos, o Vasco tem jogado mais concentrado, mais junto, mais unido. E você, torcedor do Vasco, tem que ter essa consciência. Nós temos um time de futebol. Confie no seu time. Não se deixe, sabe, entrar pelos ouvidos. Ah, o teu time é isso, esse time é fogo de palha. Não, não é. O Vasco hoje é uma realidade que a grande maioria que está aí vai querer desdenhar, vai querer dizer que não vale, como eu ouvi depois que o Ryan meteu o gol contra o Fluminense. Mas ele vai sair, né? Porque eles estão doidos que o Ryan saia, porque enfraquece o Vasco. Não. O Vasco tem time aí para mais 1, 2, 3 anos. E essa confiança a gente tem que ter. A gente tem que ir ao estádio, apoiar, saber que o time vai passar dificuldades porque tem bons adversários, mas é um time capaz de vencer. É um time capaz de sofrer e vencer em campo. Porque é um time que tem confiança, muita confiança e muito bem treinado está. Vamos domingo enfrentar o São Paulo e vamos à vitória. Vamos pegar um grande adversário, um adversário que está uma parte da tabela, tem uma posição abaixo da gente, mas que a gente ganhou no turno lá no Morumbi, lembra? 3-1, dando um chocolate. Domingo é de novo, é ganhar deles, fazer um grande jogo e dar uma alegria ao seu torcedor que está ali junto, empurrando. Vamos fazer o nosso papel, lotar os estádios, nos associar, como a gente pediu aqui no canal, nos associar, nos tornarmos sócios para a gente poder ter um Vasco cada dia melhor, ter um Vasco cada dia mais pujante. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. A gente se vê logo mais no Tabela, entrando ali com spoiler e também no News. Tchau.